Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal. Hoje eu tô aqui na Fiat Sinal em São Bernardo do Campo e eu vou mostrar para vocês um SUV que promete ter o melhor custo-benefício do mercado. Esse aqui é o Fiat Fastback T200. Ele não tem um nome específico para essa versão. E essa versão, pessoal, é 20 mil reais mais barata que a Audace, mas ainda é completo. Será mesmo? Hoje a gente vai conferir todos os detalhes desse carro. Vamos falar de motorização, de consumo, desempenho. Vamos fazer o test drive nele, é óbvio, né? E também vamos conferir tudo que muda em relação à versão Audace, que é 20 mil reais mais cara. Será mesmo que a Fiat conseguiu ter um SUV com o melhor custo-benefício do mercado atual? Vamos lá conferir. Vamos começar falando de design. Primeira coisa que a gente pode citar aqui é que ele não demonstra, pelo menos visualmente, ser uma versão de entrada, né? Ele tem aqui, por exemplo, os faróis totalmente em LED. Então, ó, temos aqui o DRL aceso, que também é assinatura de lanterna. O farol baixo e o farol alto, sistema de LED por espelhos. E a seta também fica aqui. Muito bonito, né? Temos essa entrada de ar aqui que é funcional, vai lá para as rodas. Aqui temos o nicho onde seriam os faróis de neblina, mas infelizmente esse carro não tem. Tudo bem, uma versão de entrada a gente pode até perdoar, né? Aqui temos o logo cromado da Fiat. Essa grade que, na minha opinião, é muito bonita. Embora ela tenha um acabamento mais simples, né? Mas aqui embaixo, reparem que a gente tem aquele cromado, que é um cromado meio escurecido, digamos assim, que fica muito bonito. Mesmo sendo uma versão de entrada, ainda tem esse detalhe. O capô aqui a gente vê que tem esses vincos nas partes mais laterais, que dá uma sensação de mais músculos pro carro, né? Ele fica um pouco mais imponente, fica bem legal. Repare que na frente também, ó, ele tem esse detalhe aqui um pouco espichado para frente, que também dá um pouquinho mais de esportividade, né? Nas rodas aqui temos uma grata surpresa, porque muitas versões de entrada dos carros infelizmente possuem calotas. Aqui não, a gente tem uma roda 205/50 aro 17 em liga leve, que por sinal muito bonita, e tem esse acabamento levemente escurecido, né? Ficou muito legal. Bom, como a gente já conhece do Fastback, temos esses borrachões aqui para aumentar a sensação de altura do carro, né? Então ele parece ser um carro mais alto quando ele tem esses borrachões em todo o envolto do carro, inclusive ali na frente. O retrovisor aqui é pintado em black piano. Outra coisa legal, não é aquele plástico preto, por exemplo, aqui, né? Ele é todo em black piano, muito bonito. Tem repetidor de seta em LED, bem conhecido já da linha Stellantis, né? Esse desenho do repetidor de seta. Aquele borrachão, que na verdade é um plástico, né? Ele segue aqui embaixo, e reparem que ele é bem grosso, né? Então ele tem essa parte de baixo, também essa aqui de cima. Ó, reparem aqui nessa parte principalmente, a gente consegue perceber melhor o quanto ele é grosso para tentar aumentar essa sensação de altura. Maçaneta aqui já denuncia que a gente não tem chave presencial, mas tudo bem, uma versão de entrada. Aqui atrás, primeira coisa que a gente tem para citar certamente é esse visual coupé, né? A Fiat chama de Fastback, mas está mais para um coupé, que é esse vidro traseiro caído, né? Temos o brake light em LED aqui em cima, um pequeno easter egg aqui. O carro tá um pouco sujo, pessoal, mas não tem problema. Temos um easter egg aqui, um carrinho. Conjunto de iluminação traseiro 100% em LED, olha que ponto legal. Lembrando, versão mais básica do Fastback. Então temos aqui a assinatura de lanterna, que tá ligada para vocês. Aqui fica a luz de freio. Nesse espaço grandão fica a luz de ré, que também é LED, e a seta fica nesse espaço aqui, também em LED. Porém, a luz de placa é convencional, mas não tem problema, né? Tudo LED, a luz de placa é um mero detalhe. Aqui temos o logo Fastback numa grafia que eu acho muito bonita. O logo da Fiat também escrito, como é nos carros atuais, porém ele é bem pequenininho, né? E como esse carro não tem um nome de versão, ele é chamado só de T200. Aqui atrás a gente encontra
somente o logo Turbo 200 referente à motorização, que a gente vai falar já já. Aqui embaixo temos um para-choque bem pronunciado, né? Reparem que ele vem bem para trás, isso é bom. Temos aquele detalhe cromado e escurecido que eu falei para vocês. E a gente já vê aqui sensores de estacionamento traseiros. E olha que detalhe legal que ele tem, que dá até um pouquinho mais de esportividade. Vou mostrar ele aqui de perfil para vocês. E agora vamos lá conferir a motorização que o Fastback usa nessa versão mais básica. Aqui no coração do Fastback a gente encontra um motor 1.0 T200, como eu já falei para vocês, que é Turbo Flex 3 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Temos aqui, segundo a Fiat, 130 cavalos com etanol, 125 com gasolina, disponíveis aos 5.750 RPM. O torque é de 20.4 com qualquer combustível e está disponível em 1.750 rotações. Junto com essa motorização, trabalha a transmissão CVT de 7 marchas simuladas. Lembrando que o CVT ele tem relações infinitas, mas as marcas costumam fazer essa emulação de marchas para simular como se fosse realmente um câmbio automático convencional. Então você consegue, inclusive pelos pedal shifts no volante, passar de marcha entre primeira, segunda e assim por diante. Lembrando aqui, obviamente, tração dianteira, tá, pessoal? Um detalhe aqui do capô, infelizmente não temos a famosa manta acústica e muito menos aqueles braços pantográficos para segurar o capô aberto. Tem gente que vai ficar chateado com isso aí, né? Bom, pessoal, vamos falar então de peso. O peso desse carro, nessa versão mais básica, é de 1.253 quilos. Não é um carro tão pesado, tá? Principalmente considerando que ele é bem grande, ele é bem maior do que um Pulse. Ele chega a ser maior até que um Compass, por exemplo. E mesmo assim ele não é um carro tão pesado. Então a gente imagina que esse motor 1.0 seja mais que suficiente para ele. E a gente vai testar isso na prática mais tarde. Aproveitando que a gente está falando sobre peso, vamos fazer aqui uma menção à capacidade de reboque. Tem muitos carros que não podem receber o engate, tal como o Toyota Corolla, mas aqui no Fastback não tem problema nenhum, desde que você reboque até 400 quilos num reboque sem freio, tá? Então, se você quiser levar sua moto, seu jet ski, tudo bem, desde que não ultrapasse os 400 quilos. Com esse conjunto mecânico e com esse peso, como será que fica o desempenho do Fastback? A gente vai conferir isso depois no test drive, mas citando aqui os números oficiais da Fiat, ela diz um 0 a 100 em 9.4 segundos com etanol e 9.5 com gasolina. No caso da velocidade máxima, são 196 com etanol e 194 km por hora com gasolina. Para um efeito de comparação rápida, o Fastback Limited, que é o 1.3 turbo, o mesmo motor do Renegade, faz 0 a 100 em 8.1 e atinge 210 por hora. São números obviamente melhores, mas a diferença não é tão grande. Pode ser que a Fiat tenha sido generosa nesses números do motor 1.0, mas como eu falei, vamos descobrir isso depois, se o desempenho dele é bom e é suficiente para um carro desse tamanho. E com esse desempenho, como será que é o consumo? Segundo o Inmetro, temos na cidade 8.4 km por litro com etanol e 11.9 com gasolina. Na estrada, 10.2 com etanol e 14.6 com gasolina. São números muito bons, considerando o motor 1.0 turbo e transmissão CVT, é um carro automático. Manual tende a ser mais econômico, né? Mas temos aqui números excelentes também, considerando a categoria dele, tá? Muito bom. Fazendo uma menção também, o tanque de combustível tem 47 litros de capacidade, que tá na média aí, mas geralmente os carros têm 50, né? Poderia ser um pouquinho maior. Vamos aproveitar para falar dessa parte mecânica, então citando a suspensão. Aqui na frente a gente tem uma independente McPherson, padrão, né, de praticamente todos os carros. E na traseira temos eixo de torção. Lembrando que a suspensão independente ela acaba ficando mais para carros um pouco mais caros, né? Embora nesse segmento de SUVs compactos, o próprio Renegade, irmão de Stellantis, né, da Jeep, ele tem a suspensão independente, e o Caoa Chery Tiggo 5X também tem. Então cabe a vocês decidirem se tem problema ou não, mas a gente sabe que a suspensão independente
acaba garantindo um conforto um pouco maior. Agora, um pecado desse carro é que o freio a disco é só na dianteira. Como vocês podem ver, aqui atrás é tambor. Como eu já expliquei diversas vezes para vocês, o freio a disco nas 4 rodas não significa que ele freie melhor, mas ele garante uma frenagem eficiente por mais tempo. Por quê? Ele tem uma uma maior dissipação de calor, então ele superaquece de uma forma muito mais tardia em relação ao tambor. Então, se você está com um carro carregado, por exemplo, descendo uma serra, a chance de você superaquecer os freios com ele sendo tambor é muito maior do que se ele for a disco. Vamos aproveitar também esse momento do vídeo para falar da plataforma e onde esse carro é produzido. Bom, pessoal, por mais que ele seja bem maior do que o Pulse, que é praticamente um irmão menor dele, a gente tem sim a mesma plataforma MLA. E essa plataforma, pessoal, ela é uma evolução da MP1, que o Argo utiliza, e da MPS, que o Cronos utiliza, né? Então esse carro ele tem uma dimensão um pouco mais próxima do Cronos, né, em relação ao Argo, mas a plataforma é basicamente uma evolução desses carros. E esse carro aqui é produzido no Brasil, em Betim, lá em Minas Gerais. Já que ele está aqui de lado, vamos falar de dimensões. De comprimento temos praticamente 4,43 m. Para um efeito rápido de comparação, o Pulse tem 4,10 m praticamente. Então é uma boa diferença no comprimento, né? São mais de 30 centímetros. Na largura temos 1,77 m, que é exatamente a mesma medida que o Pulse possui. Na altura temos 1,54 m e o Pulse, na verdade, ele tem praticamente 1,58 m. Então esse carro, por incrível que pareça, ele é mais baixo que o Pulse, e por isso eu fico preocupado em relação ao espaço para a cabeça no banco traseiro. Mas vamos conferir já já, junto com o espaço interno. O entre-eixos aqui é praticamente o mesmo do Pulse, são 2,53 m. Na verdade são 1 milímetro a mais do que no Pulse, então é praticamente a mesma coisa, né? E é um entre-eixos, infelizmente, bem pequeno para um modelo desse segmento, viu, pessoal? 2,53 é exatamente a medida que tem um Hyundai HB20, por exemplo. E para o próprio Hyundai HB20 já é uma medida bem modesta. Num SUV compacto, então, é mais ainda, né? Bom, de acordo com a Fiat, a gente tem aqui 19,2 centímetros no vão livre, que é um número muito bom considerando esse segmento. O ângulo de entrada aqui na frente, apesar do para-choque aparentemente ser bem grande, né? Temos 20,3 graus, também um número bom. E o ângulo de saída lá atrás, 24,2 graus, é um ótimo número, considerando, por exemplo, que uma Rampage, que a gente já avaliou aqui no canal, se você não viu, o link está na descrição e aqui no canto superior direito, uma Rampage tem 25,3 graus no ângulo de saída. O Fastback com 24,2 fica bem próximo disso. Então, muito bom essa capacidade, digamos, off-road do carro. Mas claro que ele não vai fazer de fato um off-road, porque é um carro de tração dianteira e não 4x4. Porém, essas medidas, quando elas são generosas, facilita muito na utilização no dia a dia, para passar lombada, umas valetas mais profundas, até mesmo enfrentar uma estrada de terra um pouco mais leve, que não tenha muitos obstáculos pesados. Então, ponto positivo aqui para o Fastback nesse sentido. Vamos lá conhecer o interior desse modelo? Bom, pessoal, esse aqui é o interior do Fiat Fastback nessa versão mais básica. Vamos conferir como que é o acabamento? Tudo plástico duro aqui, tá? Tanto nessa região superior, embora tenha um plástico de boa qualidade. Aqui é um plástico aparentemente mais simples, mas ele tem um grafismo diferente, uma cor diferenciada também, que ficou muito bonito. E o porta-luvas aqui. Já adiantando, esse carro não tem mais o porta-luvas desalinhado que ele tinha antes. Agora ele tá bonitinho aqui. Aproveitando para mostrar, temos aqui uma boa capacidade, tem iluminação, tá? Embora ela não seja muito forte, mas existe iluminação. Obviamente, nenhuma versão do Fastback tem, mas ainda mais essa por ser de entrada, não temos ventilação. Mas ele até desce suave, então achei bem legal isso aí. Continuando aqui no painel, desse lado temos um nicho, que dá até para você guardar uma carteira aqui, por exemplo. Já mostrando
não temos regulagem de profundidade do volante, somente de altura, tá? Esse é um grande pecado desse carro, na minha opinião. Temos aqui a chave de seta com o controle dos faróis, né? E desse lado, claro, dos limpadores. O volante aqui, pessoal, não tem revestimento em couro, tá? O revestimento dele é bom, mas infelizmente não é couro. Poderia ser, ainda que seja uma versão de entrada, né? E esse volante é o que a gente já conhece de praticamente toda a linha da Stellantis, né? Então ele muda o miolo aqui por ser o da Fiat, mas o restante é basicamente, por exemplo, os mesmos comandos que a gente tem em outros modelos da própria Fiat e também da Jeep, etc. Que tinha na Toro, né? Detalhe legal, temos o piloto automático aqui com limitador de velocidade e a tecla Sport. E vocês podem ver no painel, ele já acusa ali. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber, mas na posição do câmbio ele bota uma bandeirinha atrás, aquela bandeirinha de corrida quadriculada. Muito legal, né? O painel de instrumentos aqui tem tela de 3.5 polegadas. Não é uma tela grande, mas considerando ser uma versão de entrada, tá tudo bem. Até porque ele tem muitas funções. Você mexe por aqui e ele é realmente muito completo, tá? É um computador de bordo bem legal. E ele tem mesmo até uma animação. Quer ver? Vamos virar a chave aqui, ó. Olha que legal a animação dele do Fastback, assim como a central multimídia tem ali. Muito bacana, né? Então não tem problema não ser um painel digital, embora se fosse melhor, né? Vamos ligar ele aqui um pouquinho. Continuando aqui, o volante tem pedal shifts aqui nessa parte de trás. E os comandos de som ficam, tanto de som quanto de mídia, fica abaixo do pedal shift. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas é uma solução que eu não gosto muito, tá? Por quê? Porque geralmente você vai trocar a música aqui, embora se acostume com o tempo, né? Você vai trocar a música, a chance de você esbarrar aqui no pedal shift e trocar de marcha, tanto para cima quanto para baixo, é bem grande, tá? Principalmente se você estiver numa condução um pouco mais esportiva, fazendo uma curva ou algo desse sentido. Aqui temos esse filetinho cromado, mesmo na versão de entrada, ficou muito bacana. Vamos mostrar aqui para vocês esse painel aqui de baixo. Temos em black piano, muito bonito. E detalhe, ar-condicionado digital, tá? Embora seja de simplesona, claro, né? E olha que bacana. Aqui é algo que você acostuma com o tempo também. No começo você fica um pouco perdido, mas para você mexer na ventilação, você mexe aqui. Viram que é bem forte, inclusive, né? E se você quiser mexer na temperatura, você tem que clicar nesse botão. Aí reparem na cor que ele fica, ó, muito bonito. Aí agora sim você mexe na temperatura. Só que tem um detalhe, pessoal, ele não tem nenhum visor aqui embaixo, certo? E também não tem a função de escolher a saída. Então se você quiser escolher a saída do ar-condicionado, você tem que vir aqui na central multimídia. Então, por exemplo, se a gente mexer aqui, ele já vai lá automaticamente, ó, ele mostra lá. Porém, vamos supor, como eu falei, quero trocar a ventilação para ir para os pés. Tenho que vir aqui na central, clicar aqui e assim escolher qual a disposição do ar que eu quero. Mas ponto positivo, eu consigo inclusive regular a temperatura por aqui. E ele mostra sempre ali, né? Ó, tô mexendo pelo botão físico aqui embaixo, mas ele mostra ali a temperatura que eu escolhi. As outras funções, elas estão aqui embaixo. Então a função automática para você desligar ou ligar a função do ar-condicionado, para desligar toda a ventilação, a recirculação e também aquele sistema de desembaçar o vidro dianteiro ou traseiro. Outras funções aqui, a gente tem para mutar a mídia da central multimídia. Aqui a gente consegue desligar. Aqui a gente consegue deixar a tela desligada, se você quiser. E aqui é a trava das portas, né? E claro, o pisca-alerta. Esse botão aqui do TC+, é respectivo ao controle de tração e estabilidade. O que ele faz? Qual que é a diferença dele? A Fiat diz que quando tem uma situação de baixa aderência, ele consegue detectar qual a roda que está perdendo aderência e ele freia essa roda e transfere a potência e o torque do motor para aquela roda que está tracionando. Então vamos supor, se uma estiver no ar, ele trava essa roda que está no ar e joga o torque para que está no chão, para ele sair mais fácil. Não é um super sistema, mas funciona bem, tá? Às vezes pode ajudar bastante, mas lembrando que você tem que ativar aqui e ele avisa ali no painel, tá? TC ativado e desativado.
Bem bacana, né? Continuando aqui embaixo, em outras versões a gente tem o carregador de celular por indução, aqui não tem, mas olha que legal, ele tem um tapetinho aqui, então teve um cuidado, né, para não fazer muito barulho e é até mais fácil para limpar. E aqui duas entradinhas USB, uma do tipo A, uma do tipo C. Aqui temos a manopla já conhecida da Stellantis também, que a gente vê em muitos carros, inclusive na Jeep. Eu acho ela um pouquinho grande, mas tudo bem, questão de costume também. Você aperta aqui atrás para mexer nas posições, ó. Parking, ré, neutro, o drive. E se você jogar aqui para a esquerda, você tem a função de modo manual. E detalhe, para cima você reduz marcha e para baixo você aumenta a marcha, né? Os carros geralmente são o contrário, mas carros de corrida são assim. Muito bacana. Hoje tá tão quente aqui que a GoPro superaqueceu, mas voltando ao que eu tava falando, tem esse acabamento mais voltado para um prata, né? Aqui no centro ele é todo em black piano. Detalhe, esse console central tá só no Fastback e no Pulse Abarth, tá? O Pulse nas outras versões não tem esse console aqui mais elevado, que é mais refinado. Temos aqui, olha que surpresa legal, versão de entrada, a mais barata da linha. Como eu falei, 20 mil reais, mais barata que a Audace. Mesmo assim temos o freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold, que é aquela função que ele fica segurando o freio quando você para o carro até você pisar no acelerador novamente. Isso num trânsito pesado ajuda bastante. E claro que ele tem também o assistente de partida em rampas, né? Outro detalhe desse freio de estacionamento, se você sair com ele e estiver com cintos afivelados e botar no dele, já destrava automaticamente o freio de estacionamento. Se você não estiver com o cinto afivelado, ele não vai liberar por questão de segurança. Quando você joga ele para o parking, a transmissão, ele também aciona o freio automaticamente. Aqui temos essa parte em couro na manopla de transmissão, o detalhezinho Fiat Flag, né, bandeira da Fiat, e um cromadinho aqui bem caprichado. Continuando aqui, temos dois porta-copos. Ele tem essas borrachinhas aqui, então você consegue de repente ajustar o tamanho do copo. E olha que bacana, se a gente apertar aqui, ó, a gente consegue tirar e tem um bom espaço aqui embaixo. Tem até esse tapetinho, digamos assim. Aí se você quiser usar o porta-copos, pode colocar novamente. É legal até para esconder alguma coisa, né? Aqui mais para trás temos um apoio de braço em tecido, porque os bancos também são, já vou mostrar para vocês. Mas temos aqui uma capacidade razoável, tá? Não é muito pequeno, mas não temos ajuste de altura, somente esse ajuste para frente ou para trás. Eu achei que ficou numa posição boa, não achei que ficou tão baixo, mas dependendo da sua altura pode ficar um pouco diferente. Falando então dos bancos, temos aqui, como vocês podem ver, banco em tecido. Só subir o banco aqui para vocês verem. Ele é em tecido, mas ele é bem confortável e tem um desenho muito bonito também. A Fiat caprichou, né? Olha os detalhes desse banco, até esse detalhe mais claro aqui, embora aqui seja convencional. Então, tá de parabéns. E aqui temos de novo o Fiat Flag, né? Bem bacana. As portas, como são? Vamos só tirar a saída do ar-condicionado ali. Tudo plástico duro também, tá? E aqui aparenta ser um plástico de uma qualidade um pouco menor. A única faixa de tecido que a gente tem é essa aqui, onde a gente apoia uma parte do braço, né? A outra parte fica no plástico mesmo. Aqui temos um pequeno porta-objetos que serve até como uma maçaneta. A maçaneta real fica aqui pintadinha em prata. Alguns carros da Stellantis trazem a maçaneta em preto, aquele preto fosco, quando é a versão de entrada. E esse aqui não, esse aqui é prata. Eu achei muito legal isso, aumenta a sensação de refinamento. A saída de som, olha como ela tem bastante detalhes, muito bonito. Esse plástico aqui também, ó, tem bastante detalhes. E aqui embaixo a gente tem porta-objetos ou um porta-latas, alguma coisa nesse sentido. Porém ele é bem estreito, tá? Então não vai caber muita coisa. Aqui, por exemplo, ó, aqui para trás mal entra minha mão. E aqui na frente ele é um pouquinho maior, mas ainda assim é pequeno, tá? Nesse lado aqui, claro que a gente tem os comandos do retrovisor. Não tem rebatimento elétrico por ser a versão de entrada, mas temos vidros elétricos nas quatro portas, todos com função de um toque, tá? E aqui para bloquear os vidros traseiros. Como eu falei, a faixa de tecido só aqui atrás.
Bom, aqui em cima a gente tem uma forração mais clara. Aqui no centro temos uma iluminação amarela, mas que aparentemente é LED, tá? Não sei dizer o certo, mas parece que é LED sim. Não temos uma central, só uma de cada lado, tá? E aí você pode acender as duas juntas se você quiser. Aqui não temos mais nada, só o retrovisor. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Esse carro não tem uma visão traseira muito boa, tá? Por conta do estilo coupé, o vidro lá atrás fica bem pequeno para a gente visualizar aqui pelo retrovisor. Aqui em cima temos um porta-documentos e o espelhinho, tem o tampão para o motorista, sempre tem, né? Mas não tem iluminação. E desse lado aqui, ele não tem nem mesmo o tampão. Poderia ter, né? Inclusive a iluminação. A gente pode também ver outro detalhe: não temos alças de mão em nenhum dos 4 lugares, tá? Aqui, por exemplo, nem tem esse nicho, né? Poderia ter um porta-óculos, como alguns modelos têm, mas infelizmente não tem. E é claro que eu não poderia deixar de falar da chave, né? Temos aqui uma chave carnivete, não é presencial, como eu falei para vocês, tem que inserir aqui no miolo, mas é uma chave bem bonita, tá? Achei bem refinada, bem grossa. Temos aqui trancamento e abertura das portas. Apertando 2 vezes a gente abre o porta-malas. E aquela função para você acionar a buzina, as luzes e buzina do carro, que serve para você encontrar ele num estacionamento, ou até mesmo dispersar um grupo que esteja do lado do seu carro, alguma coisa nesse sentido. Muito legal, tá? Embora seja canivete, tem as principais funções que uma chave precisa ter. Vamos lá para a lista de equipamentos aqui do Fiat Fastback. Pessoal, vou citar os principais, mas claro que ele acaba tendo um pouco mais que isso, tá? Não dá pra gente citar todos. Vamos lá, sensores de estacionamento traseiros. Inclusive, ele tem a visualização ali no painel, olha que bacana. Já aproveitando para mostrar, câmera de ré com guias dinâmicas, tá? A qualidade dela não é tão boa, mas olha como ela fica bem grande e ainda tem uma função de zoom, se você quiser. Mas essa questão de ter as linhas dinâmicas é muito bacana. Continuando, temos 4 airbags, é um ponto negativo desse carro, porque carros nessa faixa de preço geralmente já tem os 6 airbags. Aqui são só os 2 frontais e os 2 laterais, um em cada banco, né? Que mais? O ar-condicionado digital, como eu mostrei para vocês, é integrado na multimídia. 4 alto-falantes, ele não tem os tweeters, tá? Poderia ter também, na minha opinião. Temos o controle de tração e estabilidade com o TC+, que eu já expliquei para vocês. O banco do motorista tem ajuste de altura, embora naturalmente ele já tenha uma posição mais elevada por ser um SUV compacto. Banco traseiro bipartido, câmera de ré com linhas dinâmicas, volante multifuncional com pedal shifts, apesar de não ser em couro, faróis full LED, o freio de estacionamento eletrônico com auto hold, assistente de partida em rampas, sensor de pressão dos pneus, lanternas traseiras full LED, o piloto automático convencional com limitador de velocidade, painel de instrumentos com tela de TFT 3,5 polegadas, retrovisores elétricos com repetidores de seta em LED. Ele tem a função tilt down, então você engatou a ré, ele abaixa o espelho direito para você ver a guia. E você pode regular, tá, do jeito que você quiser. Se você quiser, você joga aqui para a direita o retrovisor, certo? Com a ré engatada, você regula a forma que você quer deixar ele salvo. Assim, toda vez que você engatar ré, ele vai para essa posição que você programou. Voltou para o P, ele volta lá automaticamente para a posição que estava antes. Aí temos também rodas de liga leve aro 17, como eu mostrei para vocês, saídas de ar traseiras do ar-condicionado, óbvio, né? E vidros elétricos nas 4 portas, e o volante com regulagem de altura, não tem de profundidade. A central multimídia aqui, porém, é um ponto muito positivo, porque ela tem tela de 8,4 polegadas. Ela tem essa lateral bem grande aqui, porque o Fastback nas versões mais caras tem uma tela maior, tá? Essa aqui é um pouco menor, então ele fica uma borda bem grande, mas ela disfarça bem, tá? Não fica feio. E essa central, ela tem o Android Auto e o Apple CarPlay sem fio, tá? Isso é muito bacana. Tem muito carro bem mais caro que não tem essa função. Essa, por ser uma central um pouco mais básica, digamos assim, ela chega a ter o ar-condicionado integrado, como eu falei,
mas não temos GPS nem o Fiat Connect Me, que é o sistema de conectividade inteligente da Fiat. E o preço dessa versão de entrada do Fastback, quanto será que ele custa? Bom, pessoal, como eu falei, essa versão é chamada somente de T200, porque ela não tem nome específico, tá? É só Fastback T200, nesse caso 2024. Detalhe, em outros mercados essa versão é chamada de Drive, né? Que o Argo, por exemplo, tem na versão de entrada esse nome, até o Pulse tem. No Fastback a Fiat escolheu chamar só de T200, sem nome, né? Mas até na notinha do veículo, se você for pesquisar no site do Inmetro, ele vai ser sempre referido como Drive do T200, que é referente ao motor 1.0 turbo. Vamos lá, pessoal, qual o preço desse carro? Esse carro custa R$ 119.990 nessa versão. E não temos nenhum opcional além das cores. E entre as cores, a gente tem as metálicas Prata Bari e Cinza Silverstone, que custam R$ 1.990. Esse carro, inclusive, que a gente está testando, tá equipado com Prata Bari, tá? Então o preço dele aumenta um pouquinho. Nas sólidas a gente tem a Preto Vulcano, que é gratuita, e o branco Banquisa, que custa R$ 990. E por último, existe uma cor que a Fiat chama de especial, que é a cinza Extrato, por R$ 1.490. O total, então, dessa unidade que a gente está testando com Prata Bari, considerando que não tem opcionais, são R$ 121.980. É um carro caro? Sim, todo carro hoje em dia está caro no Brasil. Porém, em relação à Audace, são R$ 19.000 de diferença. Por quê? Porque a Audace custa R$ 138.990. E o que ele perde em relação ao Audace? Esse carro aqui não tem a frenagem automática de emergência, o alerta de mudança de faixa com correção automática, o farol alto automático, a chave presencial com partida remota, o retrovisor interno eletrocrômico, sensores crepuscular e de chuva e o carregador de celular por indução. Esses são os itens que essa versão perde em relação à Audace. Mas, pessoal, considerando uma diferença de R$ 20.000, temos aqui um excelente custo-benefício, tá? Na verdade, a gente vai detalhar isso melhor depois, na conclusão, mas é um preço muito bom. Vamos lá para os bancos traseiros conferir como que é o espaço interno e o acabamento lá atrás. Aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, que eu acho muito bonito, por sinal, principalmente esse volante e o console aqui embaixo. E nos bancos traseiros, vamos conferir como que é o acabamento aqui, ó. Nas portas, se a gente não tem material macio lá na frente, aqui também não, mas pelo menos continua com essa faixa de tecido. Tem muitos carros que na parte traseira é puramente plástico, tá? Mas ele aparenta ser bem montado, tá? E aqui também, ó, continua o prateadinho. Porém, temos aqui um porta-garrafas, mas ele não é muito fundo, tá? Ele é meio estreitinho aqui. Atrás do banco do passageiro temos um porta-revistas, que hoje em dia acaba servindo como porta-objetos, mas aqui desse lado não tem. Vamos mostrar os bancos para vocês. Eles têm aquele mesmo desenho de lá da frente, os apoios de cabeça ajustáveis. E o espaço, ó, não temos, lembrando, não temos apoio de braço aqui, tá? Poderia ter um carro desse segmento, mas considerando ser a versão de entrada, não tem muito problema. Aqui embaixo, deixa eu mostrar para vocês, temos saídas de ar traseiras, duas, isso é muito legal. E ainda temos duas saidinhas USB, uma do tipo A e uma do tipo C, para você carregar seu celular. O túnel central aqui é um pouco alto, mas também não chega a ser um exagero, tá? Tá na média da categoria. Agora vamos falar de espaço interno. Esse é um ponto delicado desse carro. Por quê? Tudo bem que eu não sou parâmetro, eu tenho mais de 1,91 de altura, mas com os bancos regulados, aliás, o banco do motorista regulado para eu dirigir confortavelmente, esse é o espaço que sobra aqui atrás. Como vocês podem ver, não é um espaço super generoso, mas considerando que eu sou bem grande, até que cabe alguém de baixa estatura aqui atrás. Tem muitos carros, por exemplo, até no Volkswagen Nivus, por exemplo, se eu ajustar o banco confortavelmente para eu dirigir, praticamente ninguém entra aqui atrás. Aqui no Fastback ainda sobra um relativo espaço. Considerando o tamanho dele, a gente esperava que o espaço interno fosse maior,
mas é porque a traseira dele é bem espichada, né, por esse design coupé. Como eu falei, o entre-eixos é bem curtinho, mas não é decepcionante. Outra coisa que ajuda, os bancos, eles naturalmente são mais altos, né? Você tem uma posição de dirigir mais alta para dar aquela sensação de um SUV compacto. E por isso acaba sobrando também um pouquinho mais de espaço. Quando você abaixa o banco, ele vem um pouquinho para trás, né? E um encosto de cabeça tem esse detalhe bem diferente aqui. Como eu falei, não temos alças de mão em nenhum dos lados, mas pelo menos temos iluminação aqui atrás, tá? É uma iluminação única também, assim como lá na frente. Como eu falei, parece ser LED, mas talvez não seja, porque ela é mais amarelada. Aproveitando também, o cinto aqui tem regulagem de altura dos dois lados, tá? Na dianteira. Ponto positivo. Porém, pessoal, só relembrando, tenho mais de 1,91 de altura. Essa é a situação que eu fico aqui atrás, ó. Reparem que eu fico muito apertado, eu não consigo ficar de uma forma confortável, porque o teto desse carro é baixo, como eu falei, é mais baixo que o do Pulse, né? Então, se eu ficar de uma forma que seria confortável, eu fico empurrando o teto para cima, né? E não fica realmente confortável. Eu preciso me posicionar de uma forma um pouco mais agachada, digamos assim, para eu poder andar aqui atrás no Fastback. Como eu falei, de altura ele é mais modesto que o próprio Pulse, que é seu irmão menor. Então fica devendo nesse quesito, embora o espaço interno em si seja razoável. E vamos lá conferir como que é o porta-malas do Fastback. A abertura não fica aqui em cima, tá? Fica aqui embaixo. Claro que ele não sobe eletricamente, porque é uma versão de entrada e é um carro, na verdade, posicionado num segmento mais barato. A gente vê que a tampa é bem grande, né, por causa do estilo coupé, do visual coupé, né? E olha que bacana, aqui ó, a gente tem um sistema que a gente costuma ver em carros de segmento superior. É um acabamento bem melhor do que aquele tampão que geralmente fica nos porta-malas. Aí ele não sobe com a tampa, então se você precisar você tem que puxar ele para trás, mas é um sistema muito legal e muito prático, tá? E como vocês podem ver aqui, o espaço é gigantesco. De acordo com a Fiat, são 516 litros no sistema VDA e 600 litros líquidos. Qual a diferença, pessoal? O VDA é aquele sistema que eles medem com bloquinhos, tá? De 1 litro. Então, a quantidade de bloquinhos que couber aqui é o volume do porta-malas. O líquido, ele considera qualquer fresta que houver, né? Então, por exemplo, aquele espaço ali atrás dos bancos, ele acaba considerando nos litros líquidos. Por isso que a diferença é bem grande. Mas mesmo assim, 516 litros é uma capacidade excelente, é praticamente de um sedã. O Virtus, por exemplo, tem 521 e o Honda City sedã tem 519. Aqui, pessoal, o acabamento, ele tá um pouco para cima porque tem um detalhe ali embaixo, né? Tem um equipamento ali embaixo, mas ele até que é bem forrado. Temos iluminação de LED aqui, tá? No vídeo acaba ficando um pouquinho amarelado, mas ela é branca, tá? Iluminação em LED. Temos uns ganchinhos aqui se você precisar amarrar alguma coisa. Desse lado também tem, ó. Bacana isso. Basicamente é só. Mas considerando um carro de entrada, o Renegade de entrada, por exemplo, não tem nem o tampão do porta-malas. Então, bem bacana. Aqui embaixo, ó, como eu falei, o triângulo que estava fazendo o volume. E aqui temos um step do tipo fininho, temporário. Medida 125/80 aro 16. Lembrando que as rodas originais são aro 17. Porém, o acabamento aqui merece elogios. Vamos puxar o tampão aqui. Como eu elogiei, excelente acabamento do tampão. Temos um easter egg aqui na tampa, ó, bem bacana, né? Mostrando umas coisas de praia, de viagem, né? E temos essas duas alças para te ajudar a fechar. Vamos fechar aqui, iluminação em LED, olha como fica bonito. E claro, o fechamento também é manual, né? Vamos lá andar nesse carro para conferir como que é o desempenho e o comportamento da suspensão. Bom, pessoal, vez de dirigir aqui o Fastback 1.0 Turbo. Só lembrando, essa versão aqui do test drive que a gente está testando é uma Impetus 2023, tá? Mas mecanicamente não muda nada em relação ao T200 que a gente avaliou. A única mudança são nos pneus. Aqui a gente tem um 215/45 aro 18
e lá a gente tem um 20550 aro 17 na versão de entrada. Então a questão de conforto pode mudar um pouquinho, mas geralmente pouca coisa, tá? Questão de desempenho, direção e etc. é o mesmo carro. Vamos lá. Ó, já vamos dar uma aceleradinha aqui. A gente vê que tem uma boa resposta, não é surpreendente como 1.3, né? Mas a gente tem sim uma boa resposta. Vou pesar mais um pouquinho. O câmbio ele demora um pouquinho só para entender, ele tem um pouquinho de delay. Mas ó, aqui a gente já passou de 80 por hora, então tem um bom desempenho sim, dá para notar isso. O comportamento de suspensão poderia ser um pouquinho mais confortável na minha opinião, mas provavelmente por conta das rodas 018. A gente tem um pneu de perfil mais baixo, então em qualquer carro, quanto mais baixo for o perfil do pneu, menos confortável ele fica, né? E aí tem também, claro, o trabalho da suspensão, né? Mas a gente vê que o câmbio CVT, apesar desse pequeno delay inicial, ele tem uma boa resposta, ele não demora muito para reduzir uma marcha ou para passar uma marcha. Claro, simulada, né? Como eu falei para vocês, não são engrenagens reais. Mas a gente vê um bom comportamento aqui. Vamos esperar o farol abrir e ver mais um pouquinho de como que é o Fastback 1.0 Turbo. Ó, vamos lá, pisar mais um pouquinho. Ó, ele tem um pouco de delay, mas assim que ele entende, ele responde muito bem. Aí a gente já chegou no limite, que é 60 por hora. Então tem sim uma ótima resposta essa motorização no Fastback. Mesmo sendo um veículo grande, apesar dele não ser tão pesado, como eu falei, fica mais ou menos em 1.200 kg, ele é bem maior do que o Pulse, por exemplo, que usa essa motorização, e também que o 208, né? O Peugeot 208, que recebeu agora esse motor T200 também. Vamos lá, pessoal, Fastback abastecido, vamos voltar para o nosso percurso. Lembrando que aqui a gente está 100% com etanol, então só relembrando para vocês, temos 130 cavalos e com gasolina seria 125, tá? De torque a gente tem 20.4, independentemente do combustível. E como eu falei para vocês, ele chega numa rotação bem baixa, né? Menos de 2.000 rotações. Então a gente tem essa resposta, é um torque bem expressivo, considerando ser um motor 1.0 turbo. Então a gente tem uma resposta rápida justamente por esse motivo. Esquerda aqui então. Pessoal, uma questão que eu tenho para comentar aqui é essa haste de seta dos Fiat, que ela é um pouco molenga, então às vezes você vai dar seta e você acaba dando farol alto junto com a seta. Ou se você puxar um pouquinho aqui, ó, sem querer você dá um farol alto. E isso a gente viu até na Rampage, por exemplo, que a gente já testou no canal. Link tá aqui no card no canto superior direito e também na descrição. Bom, mas a gente vê que, em geral, o Fastback ele tem um rodar suave, ele não faz muito barulho de suspensão, não vibra tanto assim. A gente tá com um SUV, então você tem uma tranquilidade a mais para passar em valeta, lombada, esse tipo de coisa. Eu só achei que o isolamento acústico aqui poderia ser um pouquinho melhor. A gente escuta com facilidade a motorização trabalhando, mesmo em baixas rotações. Estamos aqui em 2.500 rotações mais ou menos, e a gente consegue escutar muito bem o motor 1.0 turbo. Mas em geral percebam que ele tem um rodar suave. Como eu falei, a suspensão poderia ser um pouquinho mais macia, mas acredito que nas versões com um pneu de perfil maior isso fique um pouco melhor do que essa aqui, que é a Impetus. E lembrando, 2023 essa unidade aqui. Pessoal, vamos botar no modo Sport rapidinho, pisar um pouquinho. Como eu falei de novo, não é uma resposta surpreendente, mas considerando esse segmento, é uma resposta legal. Lembrando que o modo Sport, nesse caso aqui, ele já muda a visualização do painel digital.
E ele também aumenta um pouquinho a rotação, então você conduz de uma forma um pouco mais esportiva. Não significa que necessariamente ele vai te dar mais potência, mais torque ou algo nesse sentido. É somente o estilo de condução que muda, tá? Ó, vamos passar um pouquinho mais rápido na lombada. Ó, percebe que a gente não tem problema nenhum de raspar a frente ou raspar o centro do carro. É isso que é o ponto positivo de um crossover, né? Um SUV compacto. Ele tem essa altura em relação ao solo um pouco mais elevada. Como eu falei para vocês, os números aqui do Fastback são muito bons. E ele dá essa tranquilidade a mais para a gente passar nesses obstáculos urbanos, né? Que a gente enfrenta no dia a dia. Claro que você não vai enfrentar um off-road mais pesado, porque é um carro de tração dianteira. Mas isso facilita bastante. Ó, mesmo com o modo Sport desligado, a gente tem um bom desempenho aqui. Lembrando novamente, estamos no etanol. Outro ponto que eu acho que eu já destaquei para vocês é essa direção elétrica, que ela é bem leve, tá? Ela é progressiva, em altas velocidades ela fica um pouco mais rígida por questão de segurança. Mas para manobrar ela é muito leve, muito leve. Você mexe com um dedo aqui facilmente, ó. Filho, não vai sair não? Meu Deus. Bom, pessoal, aqui a gente tem um piso bem desnivelado, bem defeituoso. Vamos ver como que é o comportamento de novo da suspensão. Ó, vocês conseguem reparar que ela faz um pouquinho de barulho, mas é normal, tá? Lembrando também, a gente tá num carro na faixa de 120 mil reais, no caso da versão de entrada, né? Então a gente também não pode exigir, por exemplo, o conforto que a gente viu na Rampage, que é um carro de 250 mil, né? Mas temos aqui uma direção muito prazerosa, é um carro bem gostoso de dirigir. Principalmente por conta desse volante bem leve, né? Isso muda bastante coisa, né? Outro detalhe, quando a gente usa a função toque aqui da seta, ele pisca 5 vezes, tá? A maioria dos carros piscam 3 vezes, esse pisca 5. Mas comenta aí embaixo, pessoal, o que vocês acharam aqui do Fastback com motor 1.0 turbo. Mas e aí, será que vale a pena pagar os 120 mil reais pelo Fiat Fastback T200? Bom, vamos lá. Primeiro, os pontos positivos desse carro. Custo-benefício é muito bom. A lista de equipamentos, considerando ser uma versão de entrada, e o preço. O sistema de iluminação, tanto o traseiro quanto o dianteiro. O porta-malas muito espaçoso. Vou considerar o design também como um ponto positivo, porque é um design coupé, tá na moda e ele é bem acertado esse carro. E também o preço de 120 mil reais, que faz parte do custo-benefício que eu falei para vocês. Pontos negativos: faltam itens de segurança. Muitos carros desse valor, né, mais de 100 mil reais, já tem os 6 airbags, enquanto esse carro só tem 4. Também faltam alguns recursos a mais de segurança, como frenagem automática, sistema de permanência em faixa, coisas que outras versões mais caras já têm. O Nivus, por exemplo, ainda tem o post-collision brake, que ele freia após um primeiro acidente. Tem o sistema de secagem de pastilhas de freio, tem mais airbags, tem o piloto automático adaptativo. Então falta um pouquinho desses itens de segurança que esse carro fica devendo um pouquinho. Também o espaço interno para a cabeça, como eu mostrei, é bem apertado, embora o espaço interno para as pernas seja mediano, esteja na média do segmento. Mas vamos lá, vale a pena ou não? Eu senti falta aqui, por exemplo, de 6 airbags, ajuste de profundidade do volante, um farol de neblina que só tem a partir da versão Impetus, nem a Audace tem, um volante em couro, freio a disco nas 4 rodas, chave presencial. Na minha opinião, a chave presencial é o que faltou só para esse carro impressionar ainda mais. Se tivesse, daria um ar de modernidade ainda maior, mesmo nessa versão de entrada.
Faltou também a iluminação e o tampão para os espelhos de cortesia, conforme eu mostrei ali para vocês. Mas em geral vale muito a pena. Esse carro é 19 mil reais mais barato que a versão Audace, que era a versão mais básica da linha até então. E a lista de equipamentos não é absurdamente reduzida, mesmo com essa diferença de preços bem grande. Em comparação com o Volkswagen Nivus Comfortline, que seria um bom concorrente para esse carro, o Nivus tem até alguns equipamentos a mais, como a ACC, a frenagem automática de emergência, 6 airbags, um painel digital de 8 polegadas e o carregador de celular por indução. Porém, o Nivus parte de 130.890, ou seja, praticamente 11 mil reais a mais que o Fastback. A questão é que o Nivus não tem uma multimídia tão grande, porque a VW Play é opcional. O ar-condicionado digital ele também não tem, lanternas traseiras full LED, a dele é parcialmente em LED, um porta-malas tão grande também não é o foco do Nivus, e também não tem o freio de estacionamento eletrônico. Em comparação com o Pulse, o mais barato com o motor 1.0 turbo é o Audace de 121.490, ou seja, somente R$ 1.500 a mais que esse carro. Aí o Pulse tem chave presencial, volante em couro e carregador de celular por indução. Porém, a gente sabe que o Pulse ele é bem menor, não tem esses faróis e lanternas full LED, as traseiras também são parcialmente em LED. E num quesito geral, o Pulse é um carro menos sofisticado e também mais compacto que o Fastback. O único problema, na minha opinião, é que existe o Renegade T270, versão que também não tem nome, custando R$ 125.990. Aí a diferença para esse carro fica só de R$ 6 mil reais. Para um carro desse valor não é uma diferença tão alta assim. E lá no Renegade a gente tem um motor 1.3 turbo, que é o T270, tem um acabamento bem melhor do que esse carro, um espaço interno parecido, não vou dizer igual, e uma lista de equipamentos um pouco mais recheada, inclusive com mais equipamentos de segurança. A gente sabe também que o Renegade ele passou pelo lote NCAP, na ocasião ele ganhou 5 estrelas, então em geral é um carro um pouco mais seguro que esse. Mas a gente pode concluir que o Fiat Fastback T200 é uma excelente opção entre os SUVs compactos, com foco nesse custo-benefício. É uma versão barata, que não é muito pelada, ela é bem equipada, né? Mas comenta aí embaixo, pessoal, o que vocês acharam aqui do Fastback na versão de entrada que não tem nome. E aí, curtiu o Fiat Fastback? Então faz o seguinte, vem aqui na Fiat Sinal, em São Bernardo do Campo. Se você for aqui do ABC, fica aqui na Pereira Barreto, que eu garanto, vem pra cá, não só no Fastback, mas em toda a linha Fiat. Eu garanto que você vai ter um bom atendimento e condições imperdíveis. Como vocês podem ver aqui, inclusive o Fastback está abaixo do valor de tabela, tá? Então vem aqui na Fiat Sinal. Como vocês podem ver, tem a Abarth também, no caso do Pulse.